Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre funções, né? Qual é a definição básica de funções? O que significa funções? A gente tem que ter em mente que, para que possamos estar no universo, né, de funções, nós temos que, para cada valor de um determinado termo, eu tenha um único e exclusivo valor de um segundo termo. Nós normalmente estamos acostumados em matemática, né, a avaliarmos sempre, né, alguma coisa que é x versus alguma coisa que é y. Né? Aqui, yx. O que isso significa? Né? Quando a gente define função, nós precisamos entendermos que para cada valor de x, eu tenho único e exclusivamente um valor de y. Então, essa é a definição clássica, né, de funções. Ok? Definição clássica. O que isso significa? Né? Um único valor de x me determina um único valor de y. A gente está acostumado a ouvir muito, né? Y em função de x, A em função de B, C em função de D. O que isso quer dizer? Que para que eu encontre um valor de y, no caso, eu preciso estar atribuído de algum valor de x. Então, vamos a um exemplo extremamente simples do que pode ser uma função, né? Que normalmente a gente pode associá-la a uma tabela, né? Ou uma lista de eventos, né? Ou propriamente dito números, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Vamos falar de uma situação bastante, de repente, comum para alguns de vocês, né? Uma pescaria. Você foi pescar com seus amigos ou foi pescar com o seu pai, né? E vamos associar uma simples tabela, por exemplo, que diga o peixe aqui, né? Está aqui, o peixe que você pescou, vou botar aqui, peixe pescado versus o peso dele. Então imagine que o primeiro peixe, ele pesava 1 quilo. Aí o teu segundo peixe pesava 1,5 kg. O teu terceiro peixe pesava 2 quilos. E o quarto peixe, 2,5 kg. Perceba essa relação? Então existe uma função por trás disso, que você pode oportunamente construir. Mas o que está dizendo basicamente? Eu tenho que meu primeiro peixe pesava 1 kg, o segundo 1,5 kg, o terceiro peixe 2 kg e o quarto peixe 2,5 kg. Mas lembra que a gente foi na questão da definição básica, onde ele dizia que para valor de x, para cada valor de x, eu tenho um único e exclusivo valor de y, né? Mas você imagina que se você tivesse um quinto peixe, e ele também pesasse 1,5 kg, por um acaso você pensaria que você destruiu o seu conceito, né, de função? Não, eu diria que não. Porque esse aqui é um outro elemento. No meu caso, um outro peixe. E ele pode ter o mesmo peso que o peixe 1. A situação que inviabilizaria o conceito de função é se eu tivesse que o peixe 1 ele pesasse 1 kg e também 2,5 kg. Isso seria uma situação não suportada pela nossa função.
Eu não posso ter um único elemento aqui, sendo que ele obtém duas respostas possíveis, né? No meu caso, é o peixe. O peixe número 1, ele jamais poderia pesar 1 kg ou 2,5 kg. Perfeito? Vocês entenderam o conceito básico? Nós vamos ver alguns exemplos a seguir, onde a gente vai poder determinar melhor esse conceito e que você possa perceber essa situação exatamente como eu coloquei. Ok? Até já. Então, pessoal, vamos lá. Vamos a mais uns testes aqui, né? Para que vocês possam avaliar o conceito que a gente acabou de ver, né? Onde eu tenho uma entrada, né? E uma única e exclusiva saída. Um valor de x e um único e exclusivo valor de y. Ok? Percebemos também que eu posso ter diferentes entradas de x para o mesmo valor de y, né? Como aconteceu com o peixe 1 e o peixe 5, que ambos têm 1 kg. Então isso não muda a característica de função, à exceção de quando eu fiz a mesma referência do peixe 1 e ele ter duas entradas, né? Ou ele ter duas saídas. Isso impossibilita ser uma função. Vamos aos próximos testes, então. Vamos lá, pessoal. Aqui um outro exemplo. Vamos chamar aqui de exemplo 2 na nossa tabela. Então aqui eu tenho x, y, né? Onde eu tenho 0, 1, 2, 3 e os valores respectivos 2, 5, menos 3 e 9. Isso aqui é uma função? 30 segundos. Sim, é uma função. Por quê? Eu tenho aqui respectivas entradas de x, cujo valor 0, 1, 2 ou 3, e tenho valores de y associados, né? Nesse exemplo especificamente, eles são diferentes. Em algum momento, por exemplo, 0 é igual a 2, né? Entrada x, 0, o resultado y igual a 2. Como poderia ter aqui também, que para a entrada 2, eu também teria um valor de y igual a 2. Poderia acontecer? Sim. É função? Sim. O único caso que iria desclassificar como função se eu tivesse uma repetição, por exemplo, de x2 e eu obtivesse um outro valor, seja ele qual for. 1, por exemplo, teria um conflito, porque eu não posso ter a mesma entrada 2 e 2 e resultados diferentes. Isso aqui desclassificaria toda essa solução aqui, todos esses termos, como uma função. Ok? Então vamos lá. Então isso aqui foi meramente um exemplo, a gente tira ele do nosso circuito. Vamos pensar numa outra situação. Por exemplo, área de uma circunferência. Essa é a fórmula principal da área de uma circunferência. Isso aqui é uma função? Pergunto aos senhores. Sim, é uma função. É função. Por quê? Para cada entrada de R, eu tenho uma única e exclusiva área. Então perceba, se o R é 0, área 0. Área 1, se o R for igual a 1, vai ser o quê? Π. Né? Se eu for área, ou raio, perdão, igual a 2, vai dar 4. 4π. Então percebam que para cada entrada de R, eu tenho uma única e exclusiva valor de área. Então isso aqui é uma função. Então vocês percebem esse conceito? Para quando eu atingir o conceito fundamental de função, eu tenho uma única entrada que tem um respectivo valor de saída. Ficou claro? Então vamos a mais algum exemplo, né? Para que vocês possam perceber esse conceito. Deixa eu apagar aqui, senhores. Vou deixar a definição básica aqui no quadro, ok?
Lembre que da matemática a gente sempre vai estar associando, né, a questão de função. E vocês vão lembrar que sempre vai vir definido dessa forma, né? F de x, vou colocar um exemplo básico aqui. 3x² menos 4x mais 2. Percebam que eu tenho aqui valores de entrada, aqui representados pelo termo x, e vou ter valores de saída, sempre representado pelo termo y, né? Que é aquilo que a gente sempre deseja calcular. Por exemplo, qual o valor de y, qual seria o valor de y para uma entrada de x igual a 0? Significa que a minha função estaria representada dessa forma. F de x, onde x é igual a 0. Se eu tenho x igual a 0, vocês concordam comigo que aqui vai dar 3 vezes 0, menos 4 vezes 0, mais 2. Logo, f de 0 é igual a 2. Qual coordenada estaria sendo representada por essa condição? A coordenada do eixo cartesiano, onde x é 0 e y igual a 2. Então, se eu fosse representar isto, né, num eixo cartesiano, eu teria exatamente o ponto 0, x igual a 0 e y igual a 2. Estaria aqui. Essa seria a posição do ponto 0,2. Perceberam? Nós vamos fazer algumas avaliações de gráficos agora e vocês vão me ajudar a dizer se isso é função ou não. E como é que vocês percebem se é função ou não? Ok? Um minuto só. Vamos lá, pessoal. Vamos aos exemplos de gráficos, né? Nós podemos ver que quando a gente estava olhando no conceito de tabelas, onde fizemos a tabela da pescaria e depois a tabela numérica, rapidamente a gente podia identificar se elas eram funções ou não, né? Ou quando nós fizemos o exemplo da área, né? Para cada valor de R eu tinha um único valor exclusivo de área, né? Quando eu pegava a numeração do peixe, eu tinha o peso associado a ele, mas sempre o primeiro peixe um peso, o segundo peixe um outro peso, e o terceiro peixe até poderia ter o mesmo peso de algum anterior a ele. Isso não atrapalha o meu conceito de função. Mas isso é em questões de tabelas ou planilhas. Se a gente olhar o gráfico, a gente pode também identificar se é função ou não? Sim, e rapidamente a gente pode concluir isso. Vamos pegar esses exemplos aqui. Se a gente aplicar o mesmo conceito, né? A gente pode verificar, esse primeiro aqui, pessoal, é uma função? Sim, ele é uma função. Porque se eu pego um valor de x, eu posso verificar que eu tenho um único e exclusivo valor de y associado àquele x, onde determina, né, o ponto cartesiano, né? Aqui, ó, x, y, aqui seria x1, y1, então seria o ponto cartesiano x1, y1. E esse aqui, pessoal, é uma função? Sim, é uma função, porque eu uso o mesmo conceito, né? Eu estabeleço um ponto x aqui qualquer, no caso aqui seria negativo, né? Porque eu estou aqui à esquerda do meu zero. Eu tenho aqui, ó, um valor de y. Não importa onde eu esteja na posição do meu gráfico aqui, né? Menos x1, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, um menos y1 associado. Vocês vão perceber que eu posso andar no meu x positivo ou negativo e puxar, né, qual é o valor correspondente ao y, ele sempre vai ser único. A mesma forma se aplica aqui, pessoal.
eu ando em qualquer sentido e defino um x, aqui um menos x1 qualquer e aqui um x, eu vou ter aqui um valor de y e aqui um valor de menos y1, por exemplo. Perceberam? Esse gráfico aqui, ó, vocês que se devem estar imaginando, e agora? Não tem problema, o conceito continua válido. Se eu escolho aqui ou aqui, eu vou ter para aquele valor de x um único valor de y. Não importa se a minha função aqui ela não é definida quando x é igual a zero. Não importa. Eu só preciso garantir visualmente ou através de leituras que para cada valor de x que eu encontre, eu tenha um único e exclusivo valor de y. Aqui, essa função representa uma descontinuidade quando x é igual a zero. Ela não está definida quando x é igual a zero, está percebendo? Porque meu gráfico ele se aproxima aqui, né? E aqui, ó, ele se aproxima e depois se aproxima do eixo x. Mas então, não tem problema que aqui não esteja definido. Eu só preciso atender essa condição conforme a definição clássica. Percebam esse camarada aqui. Então, esse aqui é função também. Agora, percebam esse aqui. Esse aqui é função? Não, não é função. Não é função, pessoal. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, um ponto exatamente onde está esse S, esse único ponto, ele tem um valor de y aqui, vai ter um valor de y aqui, seria um y1, e teria um valor de, um terceiro valor de y aqui, ó, um y2, por exemplo. Então ele tem y, y1 e y2. Você rapidamente consegue identificar se esse gráfico é ou não é função. E no caso aqui, não é função, por causa que ele foge à definição clássica. Perceberam? Então comparem esses gráficos aqui novamente, façam isso em casa, no caderno de vocês, para que vocês possam atender versus o que é a definição clássica de função. Pessoal, obrigado pelo tempo, espero que vocês tenham gostado, tenham a oportunidade de revisar, principalmente essa questão dos gráficos, compartilhem o trabalho, né, do canal, coloquem comentários e fiquem à vontade em perguntar o que vocês desejarem, ok? Obrigado pela aula de hoje, até a próxima.